Beleza, turma, começando aqui pra gente mais uma videoaula. Agora a gente vai comentar sobre os domínios morfoclimáticos que nós temos aqui no Brasil. Então estudaremos cada um desses domínios, mais a parte de área de transição também. Boa aula para todo mundo. Começando então, turma, nossa videoaula sobre aspectos naturais do Brasil. Comentamos agora sobre os domínios morfoclimáticos. A gente já tinha tido numa outra videoaula sobre climas e agora a gente entra nos domínios morfoclimáticos do Brasil. O que acontece? Domínios morfoclimáticos é um tema mais complexo, porque não é apenas a vegetação. A gente diz que, em resumo, que os domínios morfoclimáticos são uma combinação de alguns elementos da natureza. E quais elementos são esses? Está aí no vídeo, que é o relevo, o clima, o solo, a hidrografia e a vegetação. Ou seja, os domínios é muito complexo, porque vai levar em consideração todos esses elementos que nós citamos aqui agora. Todos esses elementos juntos chamaremos de domínios morfoclimáticos. Bom, esse daqui vai ser o mapa de domínios morfoclimáticos do Brasil que usaremos em toda essa aula. Esse mapa foi proposto pelo professor Aziz Absaber em 1970 e nele nós teremos dividido os 6 domínios morfoclimáticos: domínio amazônico, do Cerrado, do Caatinga, mares de morro, araucárias, pradarias, mais uma área de transição, está marcado aqui no mapa para a gente. Temos uma área de transição que iremos estudar sobre ela também. Então esse mapa aí vai ser o principal que nós iremos usar durante essas aulas. Primeiro domínio morfoclimático que iremos estudar vai ser o domínio amazônico. Esse domínio amazônico ele ocupa aqui praticamente toda a região norte do país, ocupando mais ou menos 60% de todo o território nacional, é o nosso maior domínio morfoclimático. Uma das características que ele vai ter é a grande diversidade natural que compõe esse domínio, por termos aqui, obviamente, a maior floresta equatorial do planeta. Temos aqui uma área de clima equatorial, nós já assistimos isso no outro vídeo, onde que pega todo o clima equatorial. Lembrando aqui também da maior bacia hidrográfica do mundo, nós já estudamos sobre isso nas aulas presenciais, falaremos um pouquinho sobre ela ao longo do vídeo. O relevo que compõe o domínio amazônico vai ser um relevo de terras baixas. Como assim terras baixas? Basicamente formado por planícies e depressões, embora algumas áreas de planalto na região também, mas vai predominar as terras baixas. Bom, a floresta amazônica ela se destaca pela sua grande biodiversidade, pela quantidade enorme de plantas e animais que existem nela. Ao longo desse ano, a gente vai estudar um pouco mais sobre a floresta amazônica quando a gente for falar da região norte. Aí entraremos mais em detalhes sobre a mata de igapó, mata de terra firme, mata de várzea, que são os tipos de matas diferentes que compõem a floresta amazônica. Mas aqui para a gente tem que saber isso, que tem uma grande diversidade nessa região. Uma das plantas símbolo da Amazônia é a Vitória Regia. Vitória Regia, que é essa planta aquática, que eu particularmente acho linda. Essa foto fui eu que tirei em uma das minhas andanças pela região. Então, a Vitória Regia é uma das plantas símbolos da Amazônia. Essa menina tirou a dúvida de todos nós. Ela olhou pra gente se uma Vitória Regia suporta uma pessoa. Claro que não, né? Ela podia ter pelo menos jogado uma pedrinha antes, para fazer um teste, mas não, foi direto. Então tá aí o teste pra gente. Mais uma foto que eu fiz. Essa foto aí mostra o encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas. Todo vídeo você vai ficar colocando foto que você fez aí, só para você mostrar que você já foi lá? Vai aguentando aí, tá? Pela foto é possível notar aí a questão do relevo da região amazônica, dessa região do domínio amazônico, que é um relevo plano. Aí nós temos a planície do Amazonas. E o encontro dos dois rios é só para ter um pouquinho da noção de como que é a hidrografia de lá. Uma hidrografia maravilhosa por ser a maior bacia hidrográfica do mundo. Rios enormes que passam por quase toda a região. Uma questão interessante do domínio amazônico tem a ver com o solo. O solo amazônico não é um solo muito rico, mas esse solo é alimentado pela própria floresta, através de folhas, galhos, troncos e cascas de árvores que caem sobre ele,
gerando ali uma camadinha que nós chamamos de serrapilheira, que são todos esses materiais que vão caindo. E essa serrapilheira alimenta o solo, tornando-o fértil. Mais um domínio morfoclimático para a gente. Esse daí é o domínio dos mares de morro. O domínio dos mares de morro, tem uma curiosidade, é o único domínio que nós iremos estudar cujo nome não coincide com o nome da vegetação que predomina. Todos os outros vão coincidir. Mares de morro, não. Localização do domínio dos mares de morro se localiza em todo o litoral leste do Brasil, praticamente, né? Todo o litoral leste brasileiro, indo até aqui na região sudeste também. Então ele acaba entrando na nossa região sudeste, é o domínio que nós temos aqui onde nós vivemos. Nessa imagem aqui, um aspecto de uma área de mares de morro. Provavelmente, você viajando aqui em Minas Gerais, já deve ter visto alguma área parecida com essa. Uma área com vários morros. Se você está numa estrada, por exemplo, você tem subidas e descidas para todo lado. Esse é o domínio dos mares de morro, é o aspecto. Alguns desses morros são até chamados de meia laranja, por causa do formato que eles têm. Esse relevo dos mares de morro, um relevo de serras e esses pequenos morros que nós estamos vendo aí, no passado, praticamente todo ele era coberto pela Mata Atlântica, que era a vegetação original da região. Mais uma foto feita por mim. Essa daí é a Serra do Caparaó, aqui na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Uma das características do domínio de mares de morro é a presença de grandes serras. Então nós teremos aqui a Serra do Caparaó, Serra do Mar, Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira. São todas serras que estão aqui na região sudeste, no domínio de mares de morro. Essa foto eu fiz em 2017, em Teresópolis, Rio de Janeiro, mostrando aqui a Serra dos Órgãos, domínio de mares de morro ainda, e a vegetação de Mata Atlântica. Nessa parte aqui nós encontramos um pouco de Mata Atlântica que ainda resta. Por quê? Quase toda a Mata Atlântica existente no domínio de mares de morro, infelizmente, já não existe mais. Foi uma área extremamente desmatada ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, na verdade. Esse mapa mostra aqui pra gente como era a Mata Atlântica no passado e como ela é hoje. A gente lembra que onde coincide que havia Mata Atlântica foi onde começou a colonização do Brasil. A gente lembra a matéria que nós estudamos anteriormente sobre as primeiras atividades econômicas do Brasil, exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar. Tudo isso acontecia aqui no litoral brasileiro, exatamente onde havia a Mata Atlântica. E hoje essa é a região mais urbanizada do país. Então, devido a todo esse processo histórico da urbanização que existe no país, a Mata Atlântica foi praticamente toda desmatada e hoje restam cerca de 7% da vegetação original, mostrada aqui no mapa nesses pontinhos mais escuros. Bom, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Fala Brasil faz um alerta, viu? O desmatamento na Mata Atlântica cresceu tanto nos últimos anos que ela já perdeu quase 90% da área original. Entre 2015 e 2016, ela perdeu 290 quilômetros quadrados de área, o que equivale a 40 campos de futebol. O desmatamento cresceu 60% em relação a 2014. Originalmente, a Mata Atlântica se estende do Ceará até o Rio Grande do Sul, passando por 17 estados. Mas hoje, só resta um pouco mais de 12% da vegetação. Situação um tanto diferente da Amazônia, que ainda tem mais de 80% da floresta. Os números podem parecer distantes, mas essa realidade está no nosso quintal. 7 em cada 10 brasileiros vivem em regiões onde um dia foi Mata Atlântica ou o que restou dela. População que sofre diretamente os efeitos do desmatamento. Dos mais de 5 mil municípios brasileiros, 3.424 estão na região da mata. E mesmo sem percebermos, dependemos muito dos recursos dela. Domínio das araucárias, mais um domínio aqui pra gente. Esse domínio se localiza basicamente no sul do país, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Possui um relevo de planalto, com algumas terras altas também, com serras, e na verdade é como se fosse uma continuação do domínio de mares de morro. Tá? Então o domínio das araucárias tem essa característica, uma continuação dos mares de morro. Voltando aqui no nosso mapa de todos os domínios morfoclimáticos, notem que os únicos domínios que estão, vamos assim dizer, juntos, sem uma área de transição entre eles, é exatamente o domínio das araucárias com o domínio dos mares de morro. Por isso que nós falamos que ele é uma continuidade. Claro que
contém as suas características de relevo, clima principalmente e de vegetação também. A vegetação típica da mata de araucárias é o chamado pinheiro do Paraná, essa árvore de grande porte que infelizmente também já foi muito desmatada, assim como a Mata Atlântica. A sua madeira, por ser muito boa, ela foi muito usada no passado para a construção de móveis e também para fazer papel. Então, devido a isso, boa parte da mata de araucária hoje não resta mais. Essas árvores têm um formato muito particular que você pode inclusive encontrar aqui em Minas Gerais também, nas áreas de relevo mais alto, onde nós temos o clima tropical de altitude. O tipo climático que predomina na região, nós já estudamos sobre isso também, lá nós encontramos o clima subtropical. Nesse climograma aqui a gente vê um pouquinho de como que é esse clima subtropical, que nós já falamos, que ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Note aqui que a umidade ela é bem distribuída ao longo de todo o ano, pluviosidade, nós temos chuva praticamente o ano todo, e a temperatura é alta durante o verão, porém ela cai muita durante o inverno. Então, clima subtropical, que temos verões quentes e um inverno bastante rigoroso. Essa vegetação da araucária ela é adaptada para essas regiões de clima frio, então ela suporta muito bem esse clima frio que nós encontramos no sul do país. Próximo domínio morfoclimático é o domínio da Caatinga. Esse domínio da Caatinga que ocorre aqui no sertão do Nordeste brasileiro, pegando inclusive uma área do norte de Minas também. Nesse domínio, nós vamos encontrar um relevo de planalto, com terras altas também, e um solo mais empobrecido devido à falta de umidade que nós temos da região. Predomina no domínio da Caatinga o clima tropical semiárido, que é aquele clima muito quente e seco, basicamente o ano todo. A gente não tem uma grande quantidade de chuva da região e quando tem, ela é muito mal distribuída ao longo do ano, fazendo com que a paisagem tenha esse aspecto seco em boa parte do ano. Quando chove, essa vegetação fica bem verdinha, mas ao longo de quase o ano todo, ela tem esse aspecto aqui que nós conhecemos bem. A vegetação da Caatinga, que eu adoro, particularmente eu adoro, ela é formada basicamente por arbustos e árvores de pequeno porte que perdem as folhas durante uma boa época do ano. Nós temos aqui alguns cactos, por exemplo, que são uma vegetação muito bem adaptada à falta de umidade da região. Em relação à hidrografia do domínio da Caatinga, nós temos o rio São Francisco, que é o principal rio perene da região. Tem outros também, óbvio, mas o São Francisco é o maior de todos. Nessa imagem aí, estamos entre os estados da Bahia e de Pernambuco. Porém, encontraremos na região também muitos rios temporários. Esses rios temporários são aqueles que secam durante uma época do ano. Eles só vão correr a água, basicamente, neles durante o período de chuva. Próximo domínio morfoclimático para a gente, o domínio do Cerrado. Esse domínio ocorre basicamente em toda a região central do Brasil, um grande domínio que nós temos aqui nessa parte. Possui um relevo de planalto, com a presença de muitas serras e chapadas nessa região aqui também. E o clima predominante no Cerrado é o famoso clima tropical, que é aquele clima com verões quente e úmido, com muita chuva, e o inverno seco e temperaturas mais amenas. O Cerrado é muito conhecido pela sua biodiversidade. Então encontraríamos aqui, nesse domínio morfoclimático, várias espécies de animais e plantas, sendo que muitos desses animais, muitos mamíferos, muitas aves, são inclusive ameaçados de extinção. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. Aqui nós temos algumas fotografias de ipês, que é uma das árvores símbolos do Cerrado. Provavelmente você já viu aqui, mesmo onde a gente vive. Tem bastante, são muito bonitos.
ipê roxo, amarelo, branco, são bem bacanas ver eles. A vegetação do cerrado é formada por plantas de médio e pequeno porte. Essas plantas costumam ter galhos retorcidos, os troncos são tortos também, casca nos troncos e possuem gramíneas também na área do cerrado. E nas partes com rios existe uma mata ao lado desses rios também chamada mata ciliar, que é aquela vegetação que protegem os rios. Mais uma foto aí do cerrado, aqui em Minas Gerais mesmo. O solo do cerrado é um solo muito ácido e pobre em nutrientes. Porém, mesmo assim, essa área é muito usada hoje em dia para a agricultura, principalmente na região centro-oeste, região de Goiás, Mato Grosso do Sul. Eles fazem correção química no solo para ele ficar muito bom para a agricultura. Porém, isso vai gerar um grande problema para a gente no cerrado, que é o problema do desmatamento. Atualmente, o cerrado é uma das vegetações do Brasil que mais sofre com o desmatamento para a expansão da agropecuária. Então, em muitos locais existem as queimadas, que é uma maneira mais rápida de tirar a vegetação. Para quê? Para que coloque lá pastos e plantações de soja, principalmente. Isso ocorre muito aqui em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul também. Nos mapas aí, nós temos uma comparação da área do cerrado original, que é esse primeiro mapa, com a área do cerrado que resta hoje. Notamos aí, comparando os dois mapas, como já teve muito desmatamento, principalmente lá em Goiás, no Mato Grosso do Sul também. E esse desmatamento é, como nós já falamos, principalmente para a expansão da agropecuária, como a gente vai ver nessa reportagem a seguir. O desmatamento do Cerrado brasileiro superou em 52% o da Amazônia, chegando a quase 10 mil quilômetros em 2015. É o que mostram dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente. Aos poucos, as árvores de casca grossa e galhos tortuosos vão cedendo espaço para plantações tão extensas que a vista não alcança. Esta transição, que avança de forma acelerada no centro-oeste e em alguns estados do norte e do nordeste do país, preocupa ambientalistas. O Cerrado, considerado a savana mais rica do mundo, já perdeu quase 50% de sua cobertura de vegetação no país. As duas principais ameaças ao cerrado brasileiro hoje estão relacionadas a atividades que são fundamentais para a economia: a pecuária e a produção de grãos. Pastos e plantações avançam sobre a vegetação nativa, muitas vezes sem qualquer controle ou fiscalização. Se o desmatamento continuar avançando da forma que está, em algumas décadas, com certeza nós não teremos, aquelas áreas importantes do cerrado conservadas. Próximo domínio para a gente é o domínio das pradarias, também conhecido como zona das coxilhas, também é chamado de pampas gaúchos. Como se vê aqui no mapa, ocorre no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Ele vai adentrando também aí no Uruguai e na Argentina. Possui um relevo de planalto levemente ondulado e vegetação de gramíneas, com pequenos arbustos e poucas árvores de grande e médio porte. Então, a maior parte da vegetação dos pampas ou pradarias é a vegetação de gramíneas. No passado, essa área era usada como pastagem natural. Atualmente, é muito utilizada na região a agricultura mecanizada. Essa área mostra para a gente, então, uma área do domínio morfoclimático das pradarias e vemos aí como que a vegetação é composta basicamente por gramíneas e o relevo ondulado. O clima subtropical marca o domínio das pradarias. Esse clima, como nós já estudamos ele antes, é aquele clima que nós temos um inverno mais rigoroso, principalmente nas áreas mais altas. Um dos problemas que esse domínio das pradarias sofre atualmente é o processo de arenização. Esse processo consiste na perda da vegetação natural, deixando o solo mais exposto. Bom, terminamos então os nossos 6 domínios morfoclimáticos, porém temos que falar também das faixas de transição ou áreas de transição, que são áreas o quê? Que reúnem características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Nesses locais, nós vamos ver que as vegetações se misturam, os relevos se misturam também, os climas se misturam. Por isso que nós dizemos que as faixas de transição são essas áreas que reúnem características de mais do que um domínio morfoclimático. Podemos dizer, então, que faixas de transição são as áreas que mudam de um domínio para o outro. Nesse mapa aqui, a gente destaca algumas dessas áreas de transição,
chamando atenção para o Pantanal. O Pantanal, apesar de ser uma faixa de transição, é interessante falar um pouco sobre ela devido à complexidade que envolve toda essa região do Pantanal. O Pantanal é uma área de biodiversidade das mais ricas do mundo. Se encontra numa faixa de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica e se localiza no sul do Mato Grosso e no norte do Mato Grosso do Sul. Então, entre esses dois estados, nós vamos encontrar o nosso Pantanal. O Pantanal ele é simplesmente a maior planície inundável do mundo. Por ter um relevo muito baixo, entre 80 e 150 metros de altitude, e um solo pouco permeável, a água não tem como escorrer corretamente e, durante o período de chuva, transforma a região num enorme pântano, dando essa paisagem marcante que fica de uma beleza muito interessante. Por ser uma área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, nós vamos encontrar no Pantanal vegetação dos dois tipos, tanto de floresta de grande porte, médio porte ou pequeno porte, gramíneas também, e uma área, como a gente já disse aqui, bastante inundável, com vários tipos de animais e plantas. A grande biodiversidade do Pantanal é conhecida no mundo todo, com várias espécies de animais, com aves, peixes, répteis, mamíferos, alguns deles encontram ameaçados de extinção e alguns endêmicos, ou seja, só encontram aqui. Um dos grandes problemas ambientais que nós temos no Pantanal é em relação à pecuária, que assim como acontece no Cerrado e na Floresta Amazônica, a pecuária acaba degradando boa parte do Pantanal também. Bom, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, gente. Espero que tenha ajudado nos estudos nossos aí um pouquinho mais. Semana que vem a gente deve entrar com outro conteúdo e se vocês estiverem gostando, a gente faz mais vídeo desses para ajudar. Ainda mais nesses tempos de pandemia, acho que pode ajudar um pouquinho mais para vocês. Então, valeu! E eu vou terminar o vídeo colocando algumas imagens do Pantanal aqui pra gente. Até mais!